Oi, pessoal, eu sou a Laís Macedo, eu sou dubladora e eu vou responder algumas perguntinhas de vocês. A primeira é uma longa história, mas vou tentar resumir. Como tudo começou. Na minha carreira artística, tudo começou com um sonho. Eu queria ser dubladora, na verdade eu queria ser artista. Desde muito pequenininha, eu gostava muito de teatro, de música, de palhaçada mesmo, sabe? Aquela criança que não pode ver uma coisa que já tá inventando moda. Eu era esse tipo de criança. E aí eu comecei a fazer teatro quando eu fiz 8 anos. E durante esses meus estudos de teatro, eu conheci o teatro musical e depois de um tempo eu descobri que uma das funções do ator era a dublagem. E eu gostei muito da ideia da dublagem, eu achava incrível, mesmo que ninguém visse a nossa cara, as pessoas ouvissem a nossa voz e aí a gente podia ser todo tipo de coisa que a gente quisesse, né? Hoje, por exemplo, eu dublo papagaio, criança, geleca, ambulância, já dublei todo tipo de coisa. Então eu achei a dublagem um mundo mágico, me apaixonei. E aí quando eu fiz 16 anos, como a dublagem é no eixo Rio e São Paulo, os meus pais me emanciparam, eu mudei para o Rio de Janeiro com a cara e com a coragem e comecei a estudar dublagem e também bater na porta dos estúdios pedindo uma oportunidade. Naquele tempo era assim que a gente fazia, eu batia na porta do estúdio, ficava horas esperando alguém aparecer. Quando algum diretor aparecia, eu já sabia qual era a cara dos diretores e os nomes, o Google tava aí pra isso, e aí passava um diretor indo tomar um café, qualquer coisa, oi, dá licença, você pode me ouvir, me dar uma oportunidade, me dar um teste, e assim foi durante um bom tempo, durante alguns anos, vários diretores até me ouviram, mas se esqueceram de mim, alguns testes eu fiz e recebi vários nãos, e assim né, na carreira de todo artista e principalmente de todo dublador, mas perseverei, até que de fato eu penetrei a bolha do mercado e comecei a dublar. Uma das coisas mais fundamentais na minha vida é um conceito que eu chamo de o triângulo dos nossos relacionamentos. É uma coisa que meu pai falava muito e ele até escreveu um livro sobre isso nos últimos dias da vida dele. E esse triângulo é mais ou menos assim. Mentaliza um triângulo, esse triângulo tem 3 pontas. Lá em cima do triângulo é Deus. Em um lado do triângulo sou eu e do outro lado o meu próximo, as pessoas à minha volta. Então o que é fundamental na minha vida são essas 3 pontas e o meu relacionamento com elas. Meu relacionamento com Deus, minha intimidade com Ele, como eu o vejo, como eu o conheço e como eu me relaciono com Ele. A segunda ponta, eu mesma. Como eu me vejo, como eu me sinto, como eu cuido de mim mesma, do meu corpo, da alimentação, das coisas que são importantes para mim. E o outro ponto, o meu próximo, as pessoas, como eu lido com elas, como eu dou amor para minha família, como eu tento ser uma pessoa agradável, como eu tento sempre respeitar as pessoas, não agredir ninguém, como eu me relaciono com as pessoas no geral, à minha volta. E aí o triângulo, olha só que interessante, continua mentalizando, eu vou tirar o triângulo do dedo para poder falar uma outra coisa. Mentaliza, Deus aqui, eu de um lado e meu próximo do outro. Quanto mais eu tô próxima de Deus e mais o meu próximo tá próximo de Deus, olha o tamanho do triângulo. O triângulo diminui. Então é muito interessante como se quanto mais a gente buscar a nossa conexão com o divino, a nossa conexão com Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, mais a gente vai se tornar uma pessoa melhor, que se conhece mais, que se valoriza mais, que se ama como Ele nos ama. E quanto mais o nosso próximo fizer isso também, mais a gente também vai se respeitar mais, se gostar mais, e ser pessoas melhores também entre nós. E falando em dublagem, hoje eu já sou dubladora há mais de 15 anos, eu já dublei muitos personagens, eu chuto assim, por cima, mais de 10 mil, mas com certeza são mais de 10 mil personagens, porque eu dublo em média uns 4 a 6 personagens por dia, todos os dias da semana, menos sábado e domingo, durante 15 anos. Se a gente for multiplicar, é personagem que não acaba mais. Mas muitas vezes as pessoas que vêm de fora podem pensar que a vida de um artista ou de um dublador é glamurosa. No meu caso, a única parte do glamour é que se eu ligo a televisão, se eu ficar passando, com certeza vai ter a minha voz ali. Se eu vou ao cinema,
eu tô assim, dublei aquele filme. Mas o dia a dia é aqui, nessa cabine acústica. É calor, eu fico o dia inteiro conversando sozinha com o microfone e não é nada glamuroso, né? Eu vou citar alguns personagens e aí vocês me digam se vocês já ouviram minha voz em algum lugar, se eu falei o seu personagem preferido ou se na verdade eu esqueci e não falei nenhum personagem que você gosta. Mas eu vou falar alguns. A Miss Marty, de Justiça Jovem, a Lola, de The Loud House, a Lucky, de Spirit Cavalgando Livre e Spirit o Indomável, a Ju-Kyun, de Beleza Verdadeira, é um dorama que tá super em alta atualmente. De dorama também tem a Dana, em Run On, Na Direção do Amor, tem a Lana, em Amor Artificial, tem a Nicole, de Criando Dion, que é a mãe de um super-herói, também tá lá na Netflix. Tem a Elaine, de Seven Deadly Sins, que é um anime, aqueles desenhos japoneses, sabe? Tem a Echo, de Velozes e Furiosos. Tem a Harley Quinn, de DC Superhero Girls. O Pikachu, de Pokémon, Eu Escolho Você. A Anastácia, uma das irmãs malvadas da Cinderela. E alguns outros. Memória de dublador é assim, gente, a gente esquece. E a última pergunta é: quais os planos eu ainda quero realizar na dublagem e também no geral? Olha, na dublagem a gente está enfrentando um momento bem difícil, que é a luta contra a inteligência artificial. Gente, isso não é muito Black Mirror, mas é verdade. Os dubladores, eles estão se movimentando em ações para que a gente regulamente o uso da inteligência artificial, para os estúdios não terem cláusulas, por exemplo, que a gente precise assinar, onde a gente cede os direitos da nossa voz para que depois ela seja replicada, e outras coisas que envolvem questões um pouquinho mais complexas. Mas, então, um dos meus planos é que a dublagem continue sendo valorizada, que a dublagem continue sendo vista como uma arte, que os dubladores consigam se unir pra gente dizer de fato que a dublagem importa, não só como arte, mas também como um meio de acessibilidade, de alcançar pessoas que muitas vezes não sabem ler, muitas vezes têm dificuldade, crianças. Então, um dos meus planos na dublagem é esse, que continue a dublagem viva. E na minha área pessoal, eu tenho alguns projetos que eu quero lançar ainda esse ano, talvez no máximo ano que vem, mas um deles é para esse ano, que é uma peça musical que eu escrevi, baseada em um livro de romance muito fofo e muito lindo. E um outro plano é lançar o meu livro. Estou escrevendo um livro e eu quero lançar ele esse ano ou ano que vem. E na área pessoal, mais pessoal ainda, gente, contar pra vocês que eu tenho um sonho de ser mãe de um monte de criança, ver a casa toda bagunçada, cheia de fralda, criança brigando, criança gritando, e vai ser uma maravilha. Então é isso, muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui comigo, juntinhos nessa entrevista. Continuem prestigiando a boa dublagem de qualidade, continuem me acompanhando e um beijo, tchau!